Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Vamos dar continuidade à nossa matéria de História do Cristianismo, ok? Estamos trabalhando aqui a questão do papado, né, do papado pontificado latino, né, do Papa de Roma, como se deu então o desenvolvimento, o crescimento, a expansão e o domínio sobre todo o território europeu. E o contraste, né, entre esta força eclesiástica e política e o que se desenvolveu no mundo oriental com o Império Bizantino ou a Roma do Oriente. Ok? Então encerramos a aula passada falando acerca da mudança da capital para Constantinopla, né, como Constantino se empenhou em levar a capital para a antiga cidade de Bizâncio, onde ele já havia observado algumas características que chamaram a sua atenção quando Licínio ali se refugiou e viu que a cidade de fato era muito difícil de ser invadida devido a estar cercada pelo mar e ser um istmo, né? Então ter um acesso pequeno que facilmente poderia ser fortificado por muralhas. Então você poderia ter uma grande guarda naval, né, juntamente com muralhas fortificadas e também as fortificações da própria cidade. Então, tanto motivos estratégicos, né, estratégia militar, quanto geográficos, porque a cidade de Constantinopla ficou a meio caminho entre toda a porção oriente e a porção ocidente do império, que agora foi reunificado sob a égide de Constantino. Ele, com brilhantes estratégias políticas, conseguiu eliminar os seus opositores e agora reunifica o império, o que não vai durar muito, porque aqueles que deram continuidade a esse processo, chegando à época de Teodósio, nós temos a divisão do Império em dois. Nós temos o Império Romano do Oriente, que se torna o Império Bizantino, e o Império Romano do Ocidente, que cai para os bárbaros. Somente para relembrar, nós temos aí a grande extensão do Império Romano, que vai desde as Ilhas Britânicas ao norte, até o norte da África. Você pode ver aí as possessões romanas ao norte da África, estendendo-se aí para o Egito e chegando até a região aí do Tigre e do Eufrates, a região da Mesopotâmia, ficando aí o reino Parta, né, os reinos Parta, Persa, que não conseguiram ser dominados pelos romanos, e ao norte fazendo fronteira com os germanos, né, principalmente os germanos, ok? Então temos aí a grande extensão do Império Romano, as divisões, conforme estão colocadas aí no mapa. E aí, seguindo, a gente falou também acerca da grande obra romana. Eu havia prometido trazer essa imagem, na qual a gente vê alguns locais onde ainda se observa a qualidade das estradas romanas. Então você está vendo aí uma estrada romana bem pavimentada, com pedras, com muros, né, para impedir a erosão, né, a destruição aí desse empreendimento. E o mapa que apresenta aí toda essa malha, né, de estradas, de caminhos, né, de vias construídos por Roma para facilitar a comunicação e que foram muito úteis para o cristianismo, tanto no sentido da Pax Romana, que unificava os povos, quanto também num plano mais prático, as estradas, que viabilizavam a comunicação, né, o deslocamento por essas terras longínquas, tá, ok? Então temos aí o Império Romano. Um pouco aí sobre a questão da sociedade romana, vamos passar adiante, então é interessante termos algumas informações para não esquecermos aquilo que já aprendemos a respeito, né? Acerca da sociedade romana, eu quero só dar uma relembrada para você, com o slide que está em tela, que nos diz: acerca dos patrícios, cidadãos descendentes dos primeiros habitantes da região, proprietários de terra e gado, compunham a aristocracia romana. Aristocracia por nascimento, descendência monárquica. Então esses eram os patrícios, esses eram os habitantes da Itália, tá, ok? De onde partiu, de onde iniciou a grande conquista de Roma. Quando Roma consegue vencer as primeiras batalhas internas, se solidifica como um reino, como uma república, e depois passa a investir, né, em outras campanhas, quando consegue vencer Cartago, domina a Grécia, invade o Egito, e aí um processo de expansão tanto para o oeste, né, para a Península Ibérica, quanto para o leste, a Palestina, a Mesopotâmia e por aí vai. Então nós temos aí de onde principiou
e a diferença que havia, né, entre ser um patrício e ser um cidadão romano que adquiriu esse título ou por uma benesse fornecida aí pelo Império Romano às cidades que firmavam um acordo de paz. Então chegou um período histórico em que eles começaram a fornecer cidadania romana, algumas cidades importantes estrategicamente. E outra situação ainda na qual começaram a vender cidadania romana, que foi o contraste entre Paulo e aquela autoridade, né, que havia o prendido, havia o encarcerado, e ele reclamou de sendo um cidadão romano, não ter tido o direito do devido processo legal. E aí ele vai tentar soltá-lo na surdina, mas ele requer todo o rito, conforme era devido. Ele, naquele diálogo, o cidadão diz para ele que adquiriu com muita alta soma de dinheiro, e ele diz em contrapartida que ele tem aquele título por nascimento. Então é uma categoria superior, né? Os plebeus livres, mas sem qualquer direito, apesar de terem fortunas. São maioria em Roma, camponeses, artesãos, pequenos proprietários, comerciantes. Casamento com patrício é proibido. Então você tem aquilo que para os romanos vai causar um grande escândalo e vai fazer com que eles acusem os cristãos de serem niveladores da sociedade, quando o cristianismo começa a passar por cima dessas estratificações sociais. Você vê que mesmo se alguém morando em Roma, mesmo que ele tivesse posses, mesmo que ele tivesse poder, né, poder político, poder econômico, terras, mesmo assim ele não tinha a mesma honra, a mesma dignidade dos patrícios, né, daqueles que eram naturais daquele lugar, naturais daquela terra. Então você vê essas estratificações sociais, essas diferenças, né, que eram bem demarcadas e que o cristianismo ignorou totalmente e unificou todos debaixo de uma mesma fé. Os clientes dependentes dos patrícios, agregados, serviçais, uma vez cliente de uma família, nunca mais pode se desligar dela. Então aqueles que estavam ligados diretamente a esses patrícios, né, por meio de serviço, por meio de favores, tá ok? Por meio de dívidas, né, algum tipo de comprometimento, então eram aliados deles e deviam então permanecer nessa condição. Os escravos, grupo ainda pequeno nesse período, são indivíduos endividados ou vencidos de guerra, considerados mercadoria. Eles não tinham qualidade civil, de pessoa, direitos, tá ok? Eles eram um objeto que poderia ser utilizado pelo patrício ao seu bel prazer. Poderia ser morto, poderia ser utilizado, empregado em qualquer tipo de atividade. Então essa era a condição dos escravos, e é nisso que o cristianismo também vai intervir de forma muito decisiva, fazendo com que seja entendido que cada pessoa tem intrinsecamente um direito inalienável à vida, tá certo? Que cada pessoa tem essa condição por nascimento, uma vez sendo criaturas de Deus e sendo Deus criador de todas as coisas. Então, a partir desse conceito, entende-se que até o escravo também tem seus direitos mínimos. Ao longo do século IV a.C., os patrícios latinos aproveitaram a fragilidade dos reis etruscos, imersos em diversas guerras, e assumem o poder de Roma, tornando esta uma república, res publica, coisa pública, ou seja, uma cidade cujo governo é administrado pelos cidadãos romanos que compõem o Senado. Aí você tem o princípio de Roma, né? Você entender desde aquele princípio até essa situação que é retratada aí nesse alto relevo, na qual o general Tito invade Jerusalém e leva os bens este que contribuirão também essas riquezas na construção do Coliseu. Ok? Você vê retratado aí, como o Forma também tinha prometido, a menorá. A menorá que estava no templo está sendo carregada aí, tá certo? Por esses escravos que foram capturados aí pelas legiões romanas. Então você tem uma procissão adentrando a cidade, tá certo? Para ser ovacionado pelo povo, os generais serem condecorados. Aí você tem os espólios de guerra, né? Antes de dar o meu recado, né, de uma cor amarelo mais clara,
locais onde o cristianismo está se expandindo. Tá, ok? Então temos aí o cristianismo alcançando toda essa